Você tá afim de ir pro Lollapalooza Argentina? Então assiste esse vídeo que eu tenho dicas de viagem pra você. Shut up and sit down. E gente, o assunto de hoje é Lola Argentina, mais precisamente dicas de viagem pro Lola Argentina, porque, né, ano a ano tenho percebido aí pelo Festivalando, nos comentários, nos e-mails que chegam de vocês, que tem mais e mais gente querendo conhecer o Lola aqui dos vizinhos, os nossos irmãos. E o Festivalando tá aqui pra isso, né, pra dar dicas de viagem, pra orientar os desorientados aí na hora de viajar pros festivais, seja aqui no Brasil ou fora dele, né? Lola Argentina, fazendo assim uma breve introdução, ele acontece em San Isidro, não é em Buenos Aires, como se pensa. San Isidro é uma cidade da grande Buenos Aires, mas é super tranquilo chegar lá, né? Tem toda uma estrutura de trem e metrô para chegar até o festival partindo de Buenos Aires. Ele acontece no hipódromo de San Isidro, num Jockey Club, assim como o nosso Lola um dia aconteceu, né? O Lola Raiz, lá de 2012 e 2013, ele acontece... O Lola Argentina acontece num jockey, assim como o Lola Brasil aconteceu nos primeiros anos. É um festival um pouco menor, em termos de espaço, comparando com o Brasil, com o Chile também, com o Lola Chile. Mas são 4 palcos, o line-up, as atrações internacionais basicamente as mesmas. E se você quiser saber um pouquinho mais, né, sobre como é a experiência de estar lá no Lola Argentina, tem aqui no link, tem aqui na descrição do vídeo o link com o meu relato quando fui pro Lola Argentina. Beleza. Agora sim, passando para as dicas, né? Se você quer ir pro Lola Argentina, a primeira coisa que você tem que fazer é providenciar o ingresso. Na verdade, para qualquer festival que você vai viajar, providencie o ingresso antes de tudo, né? E pro Lola Argentina é importante que você faça isso com uma certa antecedência, porque cada vez mais, ano a ano, o festival está crescendo, ele está tendo uma demanda muito grande, então assim, os ingressos eles estão esgotando muito rapidamente, ou pelo menos os ingressos mais baratos, né, ali da pré-venda, do lote promocional, que eles chamam de Early Bird, e os lotes seguintes, né, primeiro, segundo, terceiro lote. É interessante, quanto mais cedo você comprar, mais barato obviamente você vai pagar. E o ingresso do Lola Argentina, ele é realmente barato quando a gente faz a conversão do peso argentino pro real, né? Porque o peso argentino, ele é uma moeda desvalorizada na comparação com o real. Então, um Lola Pass de 3 dias no lote mais barato, ele pode custar tipo assim uns 300, 400 reais. Sério mesmo. Aí chega até o quarto, quinto lote, aí o valor pode passar até uns 600, 700 reais, mas ainda assim é bastante razoável o preço na comparação com o Lola do Brasil, principalmente porque lá não tem essa história de meia entrada, né? Um valor só para todo mundo, o que diferencia são mesmo os lotes, se você compra mais cedo ou mais tarde. Então, a primeira coisa é se programar para comprar os ingressos. Você vai comprar pelo site de venda de ingressos do Lola Argentina mesmo, pela internet. E para isso é importante que você tenha um cartão de crédito internacional, porque só ele vai permitir que você faça essa compra, porque enfim, a transação vai ser feita no site hospedado fora do Brasil, então é considerado uma transação internacional. E além de você ter esse cartão, na hora de você fazer a compra em si, né, só certifique-se de que ele está de fato liberado para fazer uma compra internacional. Tem alguns cartões que eles, por, digamos assim, configuração, eles já vêm assim, totalmente liberados, mas tem outros que ou você mesmo pode optar por bloquear e sempre avisar o banco ou a operadora do cartão quando você vai fazer uma compra internacional. Eu, por exemplo, eu faço isso, né? E aí você pode fazer essa notificação ou pelo telefone, ou pelo caixa eletrônico, ou aplicativo, se tiver, enfim. Aí cada caso é um caso. Comprados os ingressos, né, agora entra o planejamento, a organização da viagem em si. Passagens aéreas. Preço é muito difícil falar de preços de passagens para a Argentina, porque esse preço pode variar dependendo de onde você vai sair daqui do Brasil. Né? De algumas regiões pode ser mais caro, de outras pode ser mais barato. Às vezes você precisa fazer uma conexão em outra capital, você não vai conseguir um voo direto, isso tudo vai determinar qual vai ser o valor do preço final. O que eu recomendo é você ficar de olho nesses sites de promoção de passagens, porque promoções para a Argentina, para Buenos Aires são bem comuns. Vai que acontece de ter promoção ali para a época do Lola, você pode economizar um dinheirinho bem bom assim, nessas promoções.
E aí uma outra questão pra não diria pra ter atenção, mas que pode gerar alguma dúvida pra quem nunca foi pra Argentina, é que quando você for comprar as passagens, é provável que apareçam passagens com destino para 2 aeroportos diferentes em Buenos Aires, que é o Ezeiza, o aeroporto de Ezeiza, e o Aeroparque. São os 2 aeroportos da cidade. Qual a diferença? Não, na verdade eu acho que não. Eu já fui 2 vezes pra Argentina, em cada vez eu cheguei por um aeroporto, e é claro sim que tem algumas diferenças, mas no fim das contas não tem diferença nenhuma. A questão é que a primeira diferença é, na verdade, a localização. Ezeiza, ele é um pouquinho mais afastado do centro, e aí pra você chegar ou sair de lá, precisa pegar um ônibus específico, que você compra passagem lá mesmo, ali no aeroporto, e depois ele te deixa perto de uma estação de metrô no centro de Buenos Aires, e vice-versa, né, na hora de voltar. E o Aeroparque, ele é mais central, tá ali mais dentro de Buenos Aires mesmo, e tá mais próximo dos principais bairros turísticos. E aí pra você sair dele, apesar dele ter ônibus, linhas de ônibus que param lá na porta, pode ser que pra quem tá chegando é mais fácil pegar ou um táxi ou um Uber ou remis. Remis é um tipo de táxi mais chiquezinho, que é bem comum lá em Buenos Aires, na Argentina, no Uruguai também. E aí quando logo você sai do desembarque, tem várias empresas que vendem esse tipo de serviço. E o legal é que você já paga o preço da corrida antes mesmo dela ser feita, então é mais interessante do que táxi por causa disso, assim, você já sabe quanto você vai pagar e já deixa a corrida paga antes de pegar o carro. Um pouco semelhante ao Uber, né, porque você também já tem uma noção do preço ali quando você pede a corrida, mas caso você não tenha conexão na internet, com a internet assim que você chegar, o remis pode ser uma alternativa. Por que o transporte particular nesse caso é melhor que os ônibus, apesar de ter linhas de ônibus, né, que param lá na porta do aeroparque? Porque os ônibus de Buenos Aires, eles só aceitam ou o preço da passagem em moedas ou o cartão de transporte. Só que lá no ponto de ônibus do aeroporto não tem um lugar para você adquirir o cartão de transporte. E quando você acaba de chegar no país, mesmo que você tenha trocado dinheiro, moedas talvez você não tenha. Então, para sair do aeroporto, talvez seja melhor mesmo optar pelo transporte particular. Mas para escolher entre um e outro, na hora de comprar passagem, realmente eu acho que não tem diferença, assim. Eu acho que interessa mesmo você usar como critério o preço da passagem, os horários dos voos, né, o que for mais interessante para você nesse sentido. Saindo do aeroporto, das passagens aéreas, né, tem a questão do hotel, onde você vai ficar. Bom, a primeira pergunta é, já que o Lola Argentina não acontece em Buenos Aires, em San Isidro, será que compensa ficar em San Isidro? Olha, eu acho que não. Talvez, assim, se você só realmente for pro Lola, não for fazer mais nada, não quiser ver absolutamente nada de Buenos Aires, talvez faça sentido ficar em San Isidro. Tem alguns hotéis ali, inclusive, muito perto do hipódromo, onde acontece o festival, mas são poucos, né, porque não é uma cidade turística, são poucos, eles esgotam as vagas muito rápido nas datas do festival, talvez você nem encontre alguma coisa lá, mas pode tentar. Mas eu realmente não acho interessante, acho que mesmo tendo que fazer todo um deslocamento, acho mais legal ficar em Buenos Aires. Até porque, né, você vai, tipo, pra tão longe assim, sair do país pra não ver nadinha da cidade, acho melhor ficar em Buenos Aires. Uma vez colocado que acho que o mais recomendável é ficar em Buenos Aires, em que região de Buenos Aires ficar. Bom, eu já fiquei no centro, na Avenida Corrientes, que é uma das principais avenidas de Buenos Aires, e já fiquei em San Telmo, que é um bairro histórico, um dos primeiros bairros da cidade, e ele é bem turístico e tá ali mais ou menos também pertinho do centro, perto dos principais bairros. E outros 2 lugares legais para ficar também, os bairros da Recoleta e Palermo. São 2 bairros super recomendados, bairros super deliciosos, agradáveis, porém são bairros mais caros. Eles são de mais alto padrão, isso se reflete em N coisas, entre elas o preço da hospedagem, mas esses 4 lugares são bem legais assim, para começar uma pesquisa de hotéis. Uma outra questão, quando você estiver planejando a viagem para o Lola Argentina, é o dinheiro, né? Que moeda que você vai levar? Pode levar real mesmo, porque lá em qualquer lugar, qualquer casa de câmbio, no aeroporto ou na rua, você vai conseguir trocar reais por pesos argentinos.
dê uma olhada mais ou menos na cotação na época e tente encontrar, assim, referências de preço, né, das coisas lá pra você ter uma noção. Por exemplo, sei lá, você vai numa lanchonete, assim, e uma refeição é 120 pesos, sabe? Já estão numa escala, assim, que pra gente não é usual, né, quando a gente fala em dinheiro aqui no Brasil. Então, pra não se confundir muito, pra não se equivocar, levar dinheiro de mais ou de menos, na época que você for, faça essa pesquisa de preços, né, pelo Google mesmo. Tenho aqui na descrição do vídeo, eu coloquei o link de um site que você pode olhar o custo das coisas em várias cidades do mundo, pode te ajudar também. E principalmente importante olhar isso para a Argentina, porque como eu disse, a inflação lá, ela é meio descontrolada, assim. Então os preços mudam muito rapidamente. E para terminar, roteiro de viagem, né, quantos dias ficar. Como eu disse, é legal, assim, se você tá saindo, né, do Brasil pra ir pra tão... Quer dizer, não tão longe assim, porque são 2 horas de voo, assim, saindo de São Paulo, por exemplo. Mas enfim, você tá saindo do país, é legal você, sim, fazer isso pra ir pra um festival que é super legal, como é o Lola Argentina. Mas é legal também reservar um tempo pra fazer turismo, pra conhecer o lugar onde você tá indo, né? Eu já fui 2 vezes pra Buenos Aires. Da primeira vez eu fiquei um fim de semana, da segunda vez eu fiquei uma semana inteira. Essa segunda vez foi pro Lola, né? Então foi 3 dias pro Lola e o resto pra passear. E assim, eu ainda voltei de lá com coisas que eu não consegui fazer, que não deu tempo, lugares que ainda preciso conhecer. Então assim, é uma cidade que não se esgota, Buenos Aires. E não só tem muitas coisas legais e boas pra fazer em Buenos Aires, como de Buenos Aires você pode fazer passeios pra fora. Por exemplo, pra cidade de Tigre, que é vizinha, pra La Plata, inclusive pro Uruguai, gente. Inclusive, estando em Buenos Aires fica muito fácil ir pro Uruguai. Da segunda vez que eu fui pra Buenos Aires, eu fui pra uma cidade que chama Colônia do Sacramento, que é na costa do Uruguai, uma cidade que foi colonizada por portugueses, mas inclusive eu falo espanhol mesmo. E eu fui de barco. Tem uma empresa lá em Buenos Aires que chama Buquebus, que ela faz essas viagens de barco. Você pode comprar o bilhete pela internet mesmo, a passagem de ida e de volta. Em 1 hora, saindo de Buenos Aires de barco, eu tava no Uruguai. Se eu quisesse, também poderia ter ido pra Montevidéu. Pra Montevidéu, a viagem de barco dura 2 horas. Acabando que eu não me planejei muito, acabou ficando meio estranho, assim. Eu achei que não ia compensar muito, ia ter pouco tempo pra conhecer Montevidéu. Mas se você se planejar, você ainda pode, além de ir pra Argentina, ir pro Uruguai também. É claro que isso vai depender da sua disponibilidade de tempo, mas se você realmente puder dedicar, além dos dias do festival, um tempo pra conhecer a cidade, quanto mais você puder ficar por lá, melhor. Falei pra um monte de coisa, pode ser que tenha faltado algum detalhe, tenha ficado alguma coisa meio por alto, mas é por isso que na descrição do vídeo tem um monte de link. Tem link para um guia de viagem pro Lola Argentina, essas questões mais gerais. Tem também um link com dicas de hotéis, em alguns bairros, inclusive referências dos hotéis onde eu já fiquei. E tem também um link com 1000 coisas pra fazer em Buenos Aires. Quer dizer, 1000 coisas não, acho que tem 26 coisas na verdade. Mas um link com uma lista de coisas, passeios interessantes, lugares pra conhecer em Buenos Aires. Tudo isso pra te ajudar na sua viagem pro Lola Argentina. Até a próxima!